ativo, né, fazendo aula de doutrina com a gente. Beleza, apareceu aqui que você está gravando. Apareceu a mensagem de que está gravando. A gente vai mandar esse link, né? Deixa eu ver aqui. Tá travando, Valessa. A gente vai mandar esse link para conhecer vocês. Algumas já preencheram, né? Quem já preencheu não vai precisar, porque entrou muita gente nova nos últimos dias. E é isso. E é para saber, né? E para saber o nosso público, data de aniversário, né? Para a gente poder se conhecer melhor. Mas vamos meio que dar um resumo de como vai ser o curso de novo? Sempre. Então, a gente vai começar, né, hoje. A ideia é a gente fazer 18 aulas, né, distribuídas agora de hoje até o final de março. Mas eu não sei se a gente vai precisar, de repente, acontece algum imprevisto na aula, não consegue terminar aquele programa naquele dia, a gente vai precisar esticar mais um pouquinho, enfim. Mas a ideia é que a gente vá até março e meados de abril, assim. Mas a gente vai parar Carnaval, vai parar Natal, vai parar quando tiver algum feriado na terça-feira, na segunda a gente não vai ter a aula para poder não ter problema de as pessoas não conseguirem participar porque estão viajando, enfim. A ideia é que a gente faça um calendário bem democrático. E também a gente estabeleceu um calendário, já que as coisas já estão voltando um pouco mais à normalidade, de que a cada 4 aulas, assim, a quarta aula vai ser presencial, para a gente poder ter oportunidade de estar junto, de se conhecer, de poder bater um papo, de estreitar um pouco mais os laços. Então, a gente meio que organizou uma aula em outubro presencial, uma aula em dezembro presencial e mais 2 aulas no ano que vem também. Aí a gente depois vai mandar um formulário, uma enquete no WhatsApp, alguma coisa para a gente tentar sondar qual é a melhor dia e hora para a gente fazer essa aula presencial. Se é manter na segunda, 9 da noite, e a gente se encontra em algum café, esse horário, ou se a gente marca algum dia de manhã ou no sábado, por exemplo, pela manhã, se for melhor para todo mundo. Então, a gente vai sondar vocês. Mas é legal que as pessoas possam participar presencial também. No dia presencial, a ideia é que a gente consiga gravar para aquelas que não moram aqui em Brasília ou que não podem de verdade estar na presencial, mas a ideia é que a gente vá na presencial para estar junto mesmo, para poder se conhecer e ir mudando um pouco esse formato, né? Porque a ideia do online, assim, é óbvio que facilita a vida de principalmente quem não mora em Brasília, mas a ideia é que não se perpetue, não é a melhor forma da gente poder fazer esse curso, né? De forma online. Até podem ter iniciativas que sejam 100% online, mas o nosso aqui, como todo mundo, a maior parte de Brasília, a ideia é que a gente possa mesmo se conhecer e estar junto, né? Né, Valessa? É isso aí, acho que você falou bastante coisa. E as nossas aulas, né, as online, nós vamos gravar, e a gente estava pensando assim, em disponibilizar para quem pedir a gravação para a gente. É que às vezes acontece da gente não saber quem assistiu, quem não assistiu, ou então a pessoa deixa de estar presente agora, né, no online. Ao vivo. E sei lá, não vou hoje, depois eu assisto. E daí esse depois não chega, né? Vai deixando para depois e não assiste. Então, preferencialmente é que participe do ao vivo, né? Mas hoje eu tive que trabalhar à noite, meu filho estava doente, alguma coisa assim. Então, vai ter essa oportunidade do gravado. E o que eu peço, o gravado fica no YouTube. Né? E sempre quando assistir, fazer algum comentário, né? Que é uma forma da gente saber que assistiu de fato. Né? Que por mais às vezes a pessoa pede e deixa para depois e não assiste, né? E outra coisa também é assim, se não deu para assistir na segunda, a pessoa se programar, né? Assim, não vou conseguir segunda-feira, mas será que terça eu consigo?
um tempinho, né? O quarto é já saber, assim, você com você mesma, né? Fazer um compromisso de assistir algum momento de preferência naquela semana. Né? Ou no máximo na segunda-feira que não tiver aula, né? Uma vez por mês não tem, né? Então dá para tirar o atraso, aquela que não deu para participar no ao vivo. Acho que era isso, né? Sim, a gente vai tentar, assim, colocar o calendário para vocês, assim, pelo menos mensal, para vocês já terem uma noção de quais são as segundas-feiras que vão ter aula, para se organizar para estar com a gente aqui, né? E a gente vai fazer a apresentação, como é que vai ser, Valessa? Valessa? Isso. A gente vai fazer a apresentação, como é que vai De todo ser? mundo? Que nós somos bastante, né? Tô vendo aqui que tem 18 na sala, menos nós dos 16, né? Sendo que eu botei no modo conferência, que é um modo muito engraçado, que aparece só a cabecinha Mas foi recortada. rapidinho. E só tem nós duas com câmera Eu tô aberta. aqui. Deixa eu ver. Nós temos 18 pessoas. Só quem tá falando, porque senão fica mostrando as outras pessoas lá assistindo, né? Falando com o marido, não sei o quê, quando tá na aula. Não sei, fazer apresentação aqui. Ou então a gente pode fazer, na outra vez a gente fez no grupo, de botar uma foto e escrever sobre isso. Que daí é bom que fica É muito gravado. bom isso no WhatsApp, é. Legal isso, eu gostei. Mas a gente se apresenta aqui, que a gente que está aqui à frente, né? E aí a gente coloca eu vou abrir, então, no grupo essa possibilidade, então, da gente, quem puder depois ir lá, colocar uma fotinho da família, né? De si, se não for casada, e contar rapidamente, né? Um pouquinho, assim, profissão, filhos, se tiver, essas coisas assim, né? A gente vai falar aqui agora rapidinho, aí vocês meio que já sabem mais ou menos o que seria legal, até para a gente começar um conhecimento, né? Eu sou Priscila, né? Acabei de chegar do Rio de Janeiro para morar aqui em Brasília. Meu marido é militar, foi transferido, e aí a gente está aqui faz 3 meses. A ideia da gente é ficar aqui, a princípio, por 5 anos, mas a gente está gostando da cidade e quem sabe a gente fica aqui mais tempo, né? A gente tem 2 filhos, a Clarice, de 2 anos e 5 meses, e o Gabriel, de 6 meses. São 2 crianças, nós temos 13 anos de casados, e eu nunca dei aula de doutrina. Eu já fiz aula de doutrina quando eu era mais nova. Eu já participei de muitas aulas de formação de doutrina católica, mas eu nunca dei. Então, vocês vão ser, assim, muito complacentes aqui comigo, porque vai ser a primeira vez que eu vou estar fazendo isso, mas eu estou muito animada com a oportunidade não só de estudar, mas de trocar ideia, de poder bater um papo sobre um tema que eu gosto muito. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito legal. É isso. E eu sou Valessa, sou arquiteta, casada com o Guilherme há 12 anos. Tenho 3 filhos, o Daniel de 9, o Lucas de 7, a Gabriela de 5. Eu dei aula de doutrina com a Lígia ano passado, mas foi a primeira vez. Agora vai ser a segunda. E também estou aprendendo. Uma amiga minha que falou que eu estou melhorando cada dia mais. E, enfim, realmente, sim, é que eu falei lá naquela apresentação, né? Nós vamos nos desenvolvendo e vocês também, né? Mas a gente aqui está aprendendo também. E é isso. Eu falei de profissão, mas eu não falei, né? Eu sou formada em Direito, mas eu não atuo na área, não. Sou servidora pública, atualmente estou lotada no Tribunal Superior Eleitoral. Tinha falado também disso de formação profissional. Pri, eu acho que pode começar. Então tá. Eu vou tirar minha câmera para gravar só você, tá? Tá, beleza. Eu vou compartilhar a tela com vocês de uns slides de um livro que eu usei como um livro guia, tá? Então, eu vou lendo algumas coisas dos slides, vou acrescentando umas informações. Deixa eu colocar aqui a tela para ajudar. Então, eu não vou aparecer agora porque vai estar a tela.
mas eu volto. Deixa eu só tirar. Tá aparecendo, tá? Beleza. A nossa aula hoje, eu vou só colocar na tela cheia que fica melhor. Ela é uma aula introdutória, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre o sentido do homem e da liberdade, de como ele foi, né, criado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E aí, a primeira pergunta a respeito dessa questão do homem seria: o que é a liberdade, né? E a liberdade, ela é uma abertura ao infinito, a capacidade radical de sermos protagonistas das nossas vidas. É um dom imenso que marca todo o nosso caráter e nosso destino. Permite-nos atingir o cume da grandeza ou a destruição completa a partir das escolhas que fazemos. Então, a liberdade, ela é um dom que a gente recebe de Deus, né? E que ela pode ter consequências boas ou ruins a partir de como a gente usa essa liberdade. Junto com a liberdade, nós temos, né, intrinsecamente em nós, um desejo inato de felicidade. Todo homem, ele quer ser feliz, mesmo aqueles que dizem que não. Muitos se equivocam sobre o que traz felicidade. Muitas pessoas encontram felicidade nos bens materiais, encontram felicidade nos prazeres imediatos, né? Numa boa sobremesa, num tempo com a família. Mas todos esses critérios de felicidade, eles são relativos, né? Porque a gente acaba se decepcionando com a limitação e a transitoriedade dos bens. Porque o ser humano tem dentro de si esse desejo de infinito, né? Algo de total, de querer ter para sempre, né? Algo que a gente possua e que não acabe nunca mais. E esse algo está relacionado à nossa necessidade e à nossa natureza de transcendência, sabe? Essa necessidade que nós, enquanto homens, temos, por causa do nosso gene interno, de buscar além, né? De se sentir plenamente saciado, né? Que é um germe de eternidade que a gente tem dentro de si e que, mais à frente a gente vai ver, seria uma das provas que a gente encontra de que Deus existe, né? Porque não haveria dentro de nós esse desejo de eternidade se Deus não tivesse colocado na gente, né? Então, o que a gente busca, né? Enquanto a gente fala dessa questão da transcendência, né? O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Então é isso que eu estava falando, né? Que a gente tem esse germenzinho ali de eternidade. Então a gente busca, na verdade, é isso, a posse de Deus, que é o bem absoluto, e que teremos para sempre. Porque tanto Deus quanto a nossa alma são seres imortais, né? E esse desejo que a gente tem de felicidade, a gente pode ir atingindo, né, se a gente for se abrindo a conhecer e se abrindo a amar a Deus, né? A gente não vai ter a felicidade completa aqui nessa vida, mas à medida que a gente vai se abrindo ao conhecimento de Deus, se abrindo a esse chamado que Ele nos faz de amá-lo, nós vamos tendo a possibilidade de estar mais próximo, né? Tendendo para essa felicidade que a gente busca, né? O coração vai se sentindo um pouco mais satisfeito, embora essa inquietude vá durar até o fim da nossa vida terrena, né? E o catecismo traz uma expressão de uma carta que foi escrita pelo Papa João Paulo II, que é a Gaudium et Spes, que fala assim: a razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Desde o começo da sua existência, o homem é convidado a dialogar com Deus, pois, se existe, é porque criado por Deus por amor. É por ele e por amor constantemente conservado. Nem pode viver plenamente, segundo a verdade, se não reconhecer livremente esse amor e não se entregar ao seu Criador. Então, amando a Deus que a gente tem possibilidade de experimentar
essa felicidade mais próxima, né, da felicidade que a gente vai experimentar no céu, né, que não se compara, mas passa pelo amor a Deus, né? O amor às pessoas, o amor às coisas, eles têm uma tendência limitante, né? Que só no amor a Deus que a gente consegue ultrapassar essa barreira da limitação. E aí, o próprio Santo Agostinho fala também isso, né? Que quando eu estiver toda em ti, não mais haverá tristeza nem angústia. Inteiramente repleta de ti, a minha vida será a vida plena. Então, é mais um conforto, né? Saber que é Deus. Acho que eu pulei, peraí, deixa eu voltar. É Deus que vai preencher o nosso coração, né? Então, só em Deus mesmo a gente vai estar com a vida plena. E a gente, à medida que vai conhecendo a Deus, a gente vai sentindo-se mais próximo dessa felicidade, como eu falei anteriormente, né? E até queria dar um exemplo legal de uma história que eu li, de um soldado que ele recebeu um encarte de jornal que vinha uma foto, ele estava no meio da guerra, ele recebeu esse encarte e vinha uma foto de uma moça muito bonita, e aquilo chamou muita atenção dele, e junto com a foto, eu não sei se era bem um classificado, que era, tinha um endereço, e ele resolveu escrever para essa moça, que ele nunca viu, mas que ele se apaixonou pela sua beleza. E aí ele escreveu e a moça começou a se corresponder com ele, e eles ficaram durante anos, enquanto ele estava na guerra, trocando correspondências e alimentando aquele desejo de se conhecer pessoalmente, de poderem casar e viverem juntos para sempre. E durante os anos que ele ficou ali na guerra, ele foi tentando ser uma pessoa melhor, justamente porque ele queria um dia encontrá-la e poder mostrar o melhor de si para ela, né? E a mulher, a mesma coisa lá, enquanto ela não encontrava com ele, ela criou aquela expectativa e foi tentando viver a vida dela melhor e se preparando para que em algum momento eles pudessem se casar e pudessem viver juntos. E é mais ou menos esse exemplo grotesco, né, que eu estava lendo, que seria um exemplo para dizer que é esse conhecimento de Deus que a gente vai tendo, que vai fazendo a gente querer ser uma pessoa melhor, para poder estar mais próximo daquilo que Deus espera da gente, e um dia a gente ter um encontro definitivo com Deus. Então, esse é o nosso destino, né? É isso que nós fomos criados e somos chamados a viver, né? E a gente tem, né, dentro de si, princípios de vida, né? Ao longo da vida a gente vai construindo com a nossa educação, com a nossa formação, princípios de vida. E, embora que algumas pessoas pareçam não possuí-los, até não ter princípios não deixa de ser um princípio de vida, né? Você vai viver, deixa a vida me levar, faço o que eu quiser, carpe diem, vivo de qualquer jeito, mas tudo isso são princípios que as pessoas adotam para a vida delas. Então, mesmo que inconscientemente, o ser humano, ele avalia suas decisões segundo seus princípios. Mesmo que o objetivo dele seja um objetivo movido por egoísmo, movido por inveja, por vaidade, tudo isso ele vai fazer movido com seus princípios. Então, por isso é bom a gente aprender a escolher bem, né, os princípios que a gente quer que norteie a nossa vida, né, que eu falei de situações que são movidas pelo egoísmo, pela inveja, pela vaidade, justamente porque se a gente não escolhe bem os nossos princípios, né, que a gente escolhe, por exemplo, não quero desejar o que é do outro, porque eu vou conquistar o que é meu, eu vou tentar viver melhor a minha vida com honestidade, enfim. Se eu não escolho bem esses princípios, eu não vou construir uma boa vida, né? Uma vida sincera, uma vida reta. Então, se a gente quer construir essa vida, a gente tem que alicerçar nossa vida em bons princípios. E a aula de doutrina, por exemplo, é um bom caminho para isso, para a gente ter bons princípios, para a gente estudar um pouco mais o plano de Deus para a nossa vida, né? Qual é o plano de salvação, estudar também um pouco das virtudes, entender os hábitos bons que a gente pode gerar na nossa vida a partir dessas virtudes, né? Depois eu vi que na listinha lá da fichinha, muitas meninas falam, eu gostaria de aprender um pouco mais sobre educação de filhos. Poder educar um pouco melhor nossos filhos passa por também termos princípios que estejam alicerçados em nós, porque a gente não consegue ensinar para o outro aquilo que a gente não vive, né? Porque em algum momento a máscara cai e o outro vê que aquilo ali que a gente está falando é um teatro, não é uma realidade. Então, é importante que a gente se conscientize desses princípios e queira vivê-los na própria vida, né? Porque são eles que vão alicerçar a nossa vida. Mas, apesar da gente querer viver esses princípios, é importante que a gente entenda que a gente tem dentro de si, por causa do pecado original, né? A gente vai falar mais à frente desse aspecto, né? Aqui é mais uma aula introdutória. A gente tem dentro de si duas tendências, né? Tendências ao bem e sente uma certa atração pelo mal.
porque a gente tem uma tendência natural ao egoísmo, à soberba, né? Mas não são nem dois princípios e nem duas pessoas no mesmo corpo, né? São duas tendências que a gente tem. E a gente pode, alguém pode perguntar, né? Mas assim, foi Deus que criou o mal? Não, na verdade, o mal é uma consequência do mau uso da nossa liberdade. Nós falamos sobre liberdade, né? Que é um dom de Deus, mas ela pode ser mal usada. E a gente é livre e pode fazer uma boa escolha ou uma má escolha, justamente porque Deus, quando nos criou, ele não queria marionetes, né? Ele poderia ter simplesmente criado a gente só para o bem, né? E não ter a possibilidade de escolher uma coisa que fosse ruim ou escolher mal o nosso caminho. Mas a ideia de Deus não era ter seres maniqueístas, né? Aquela coisa só de fazer aquilo que Deus quer que seja feito, né? Ele queria que a gente escolhesse livremente a Ele, né? Escolhesse livremente viver o que Ele tinha planejado para o ser humano, né? Então, a gente tem essas tendências e a todo momento a gente vai ser confrontado com o bem e com o mal, e podemos fazer boas escolhas, fazendo um bom uso da nossa liberdade, ou podemos fazer mais escolhas, né? Essas tendências, elas podem nos influenciar, por exemplo, se a gente não tiver com os princípios bem alicerçados, né? Conhecendo o que é a virtude, tendo um pouco de contato com o que Deus espera do homem, a gente pode fazer mais escolhas de vida, por causa da nossa má formação, né? Por causa do pouco contato que a gente tem com a verdade, com a bondade, com o belo. Mas essas escolhas, mesmo assim, elas não decidem por nós, né? Essas tendências, no caso, não decidem por nós, né? Mesmo que eu tenha uma tendência para o mal, é a minha liberdade que escolhe o mal, né? Não é a minha tendência. Então, é importante que a gente saiba discernir que mesmo um ato mal que nós façamos, ele é um ato dotado de vontade. É claro que vão ter níveis, né, de vontade, né? Uma pessoa que age em legítima defesa e mata alguém, ela está movida por uma vontade de salvar a si, né? Agora, uma pessoa que mata porque ela quer roubar a pessoa, ela está movida pelo avareza, pelo desejo de ter aquele bem que não é dele para si. Então, é um grau de maldade maior de alguém que mata, assim, gratuitamente, do que uma pessoa que matou em legítima defesa. Então, é importante que a gente saiba que existem graus também, né? Mais à frente, quando a gente for falar sobre pecado, vai ter graus de pecados que são veniais ou mortais à medida da nossa consciência daquele ato, né? Enquanto um ato mau. E é importante saber que... Gente, eu tenho que parar para rir aqui, porque aconteceu uma coisa muito curiosa agora. E é bom também para vocês respirarem um parêntese aqui, para tentarem também absorver o que eu falei até aqui, né? Meu marido mandou um WhatsApp aqui agora, assim, já jantou? Tipo, ele quer falar comigo, mas não queria me atrapalhar. Achei muito curioso agora, muito engraçado. E aí, voltando, né? E o que eu, depois de falar, né, sobre as nossas tendências, sobre os princípios, né, eu chego aqui num ponto que é o ser humano enquanto um ser que tem inteligência e que tem vontade, né? Então, um ser humano, ele tem a capacidade, né, de enxergar o mundo à sua volta, identificar algumas coisas, ele consegue identificar algumas realidades, mas a inteligência que ele é capaz de desenvolver é diferente de memória, de imitação, de adestramento, né? Porque com a inteligência ele tem capacidade de aprender e relacionar conceitos, de saber o que é uma coisa, de entender quando uma pessoa fala isso aqui não é bom, isso aqui é bom, né? Um ser humano, que eu quero dizer com inteligência, que tem uma capacidade cognitiva, né? Óbvio que a gente não pode pedir isso de uma criança, por exemplo, que não tenha razão ainda, abaixo dos 7 anos, por exemplo, ou de uma pessoa que tenha alguma deficiência cognitiva. Então, para essas pessoas, é óbvio que a capacidade de inteligência dela vai ser limitada. Mas, de modo geral, as pessoas que saudáveis, enfim, elas vão ter uma capacidade de aprender, né, as coisas, de usar a inteligência para raciocinar o mundo que ela vê, o entorno, né, julgar critérios bons, critérios ruins. E, além da sua inteligência, ela vai ter uma vontade, né, que não é o desejo, não é o instinto.
E por que eu estou fazendo essa distinção? Porque a gente fala com muita frequência isso. Ah, eu tô com vontade de comer um doce. Ah, eu tô com vontade de dormir. Ah, eu tô com vontade de viajar. Só que essa vontade, ela tá muito mais ligada a um desejo, a um instinto que a gente tem, né? A gente tá com vontade de comer um doce porque a gente tem um instinto de um prazer imediato, né? Que o doce vai trazer. Mas essa vontade, ela é uma vontade movida pelos sentidos, assim, dos instintos carnais. Não é uma vontade associada à inteligência. A vontade associada à inteligência seria, por exemplo, a vontade de fazer uma coisa que a gente sabe que é boa, mesmo que ela custe. Por exemplo, eu tenho um filho, então meu filho está doente e ele está com febre e eu tenho que ficar acordando de madrugada para ferir a febre, né? Eu não tenho vontade de acordar de madrugada, né? Mas a minha inteligência me diz que eu preciso cuidar dele, que é um ser frágil, que precisa da minha ajuda, e a minha vontade, que é o desejo incondicional que eu tenho de que ele fique bom, de que ele fique logo saudável, né, de saber que eu sou a mãe dele, que eu tenho que cuidar dele com carinho, com atenção, faz com que eu levante da cama e vá aferir a febre dele. Então, assim, muitas vezes a nossa vontade vai ter que contradizer até um desejo, um instinto. Por exemplo, eu tenho vontade agora de estar deitada na cama, mas eu tenho uma louça para lavar, eu tenho uma casa para arrumar, enfim. E essa vontade vai ter que ficar para depois, porque eu preciso agir as coisas da vida adulta. Então, a nossa inteligência e a nossa vontade, elas precisam andar juntas, né? Então, vai ser através da nossa inteligência que a gente vai poder discernir, por exemplo, quando um ato é bom de um ato mau, quando uma coisa é prudente, uma coisa é imprudente, mas vai ser a partir da nossa vontade que a gente vai agir para o que é bom ou para o que é ruim, né? Fazendo boas escolhas e fazendo bom uso da nossa liberdade ou não, né? E o objetivo da inteligência é conhecer a verdade, né? Então, quando a gente conhece uma coisa que não é verdade, a gente não devia ficar satisfeito. Tipo, aquilo não sacia a gente. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente se sente pleno, né? Ou, pelo menos, a gente está mais próximo dessa plenitude, né? São Pedro fala no Evangelho, quando as pessoas estão questionando quem é Jesus e tal, e Jesus fala para São Pedro, se vocês quiserem ir, podem ir, tá todo mundo à vontade, não precisam me seguir. E ele fala, mas Senhor, aonde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, eles sentem, assim, uma saciedade, ainda que parcial, né, uma tranquilidade, uma paz de estarem próximos a Jesus, né, que é a verdade e a vida. Então, é isso que acontece com a gente quando a gente usa a nossa inteligência para conhecer a verdade. Mesmo que a gente ainda não conheça plenamente, a gente não veja através do véu, né? A gente ainda vê de forma turva, né? A existência de Deus, o mistério da Trindade, por exemplo. A gente tem a capacidade, né, de ver alguma coisa e a partir daquilo que a gente consegue ver, a gente conhece um pouquinho essa verdade e isso já deixa o nosso coração mais satisfeito, né? E o objetivo da vontade é escolher o bem. Então, a mesma coisa, ninguém deveria ficar satisfeito por escolher o mal. Então, a inteligência quer conhecer a verdade e a vontade quer escolher o bem. Como eu já falei, né, a inteligência ela supera o que é a memória, o que é a imitação, a vontade também é superior ao desejo, ao instinto. E junto com a inteligência e a vontade, a gente vai fazer um bom uso da nossa liberdade, que vai acarretar uma responsabilidade. Então, se a gente fizer coisas que são ruins, a gente vai ter que assumir os nossos erros e agir com responsabilidade, porque é isso que vai acontecer, né? Nossas decisões as decisões que nós tomarmos vão ter consequências boas e ruins, né? A liberdade é maior quanto mais verdadeiro for o conhecimento e quanto mais decidida for a vontade. Então, assim, se a gente conhece bem uma coisa e a gente faz essa escolha bem consciente do que a gente está fazendo, a gente faz com mais liberdade, né? Porque se a gente faz uma coisa sem conhecer exatamente, a nossa liberdade, ela é uma liberdade parcial, assim, porque eu tô fazendo uma escolha sem saber exatamente quais são as consequências dela. Então, eu não tô tão livre assim, né? Tipo, eu tô escolhendo, sei lá, tomar uma bebida que tá num copo que eu não sei exatamente o que é. Então, eu tô bebendo aquilo que estão falando que aquilo é bom, mas eu não sei exatamente o que tem ali. Então, eu não estou totalmente livre. É diferente, por exemplo, eu tô vendo aqui que é um suco de laranja. Então, eu tô bebendo esse suco de laranja sabendo que é um suco de laranja e eu sou livre para bebê-lo, né? Enfim, um exemplo tosco, mas para tentar mostrar isso, né? Que
se eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu sou mais livre do que quando eu não sei o que eu estou fazendo, né? Até quando eu faço uma coisa ruim, eu sou mais livre, mesmo que a escolha seja ruim, tá? Se eu bebo sabendo que a bebida vai me fazer mal e que vou me embriagar, enfim, mas eu tenho consciência de que eu estou bebendo porque eu quero beber, enfim, eu sou mais livre do que uma pessoa que está bebendo, mas que ela não sabe ainda a consequência que ela vai ter daquilo, que ela está vivendo uma situação ali que ela não sabe a reação que o corpo dela vai ter, enfim, ela no dia seguinte ela vai sentir até pior, porque, por exemplo, ela não sabia que isso podia acontecer. A pessoa que já bebeu e já passou por uma situação dessa, que ela já sabia disso, ela tinha consciência do que ia acontecer no dia seguinte, né? Então, ela agiu, ainda que seja um ato ruim, com mais liberdade, né? E por ter inteligência e vontade, o ser humano é livre e a liberdade é soberana. O resto pode influenciar, mas não decide. O que decide os nossos passos, as nossas atitudes, é a nossa liberdade, né? A gente faz alguma coisa, qualquer ato que a gente vai fazer é com base na nossa liberdade. E para formar a nossa inteligência, a gente precisa ser reflexivo, né? Ter o contato com formação, igual vocês estão tendo aqui agora na aula de doutrina, né? Ter a possibilidade de formar nossa inteligência com bons critérios, né? E para formar nossa vontade também é importante a gente ir até o fim nas nossas próprias decisões, né? A gente precisa assumir as nossas decisões. Eu fiz uma escolha, ainda que seja uma escolha ruim, eu tenho que assumir. Aí eu escolhi beber. A bebida é ruim quando ela é bebida em excesso. Então, eu tenho que assumir que eu escolhi esse caminho ruim, né? Essas decisões. Não só o mundo, mas o homem mesmo foi confiado ao seu próprio cuidado e responsabilidade. Deus deixou-o entregue à sua própria decisão, para que procurasse o seu Criador e alcançasse livremente a perfeição. Alcançar significa edificar pessoalmente em si próprio tal perfeição. Com efeito, do mesmo modo que ao governar o mundo, o homem informa segundo a sua inteligência e vontade, assim também, praticando atos moralmente bons, o homem confirma, desenvolve e consolida em si mesmo a semelhança com Deus. Então, foi aquilo que eu falei já quando eu dei uma pincelada sobre a questão de que Deus não criou o mal, mas criou o homem livre, né? Ele quis deixar o homem livre para que o homem fizesse a escolha por Deus livremente, sabendo que Deus é o sumo bem e que ele pode escolher o sumo bem, né? Mais à frente, quando a gente falar sobre os anjos também, vai ver lá que houve anjos que não quiseram escolher o bem, né? Eles tiveram essa liberdade para não escolher o bem. Mas Deus deu essa possibilidade ao homem, né? De poder escolher o bem. E alcançar, através dessa escolha, né, a perfeição. Alcançar com a sua inteligência e sua vontade atos bons, né? E confirmando, assim, sua semelhança com Deus, né? A semelhança com Deus que o homem é capaz de possuir passa por essa escolha do bem, né? À medida que a gente vai escolhendo o bem, mais próximo a gente fica da semelhança com Deus, né? Daquilo que Deus planejou desde o início para o homem, né? Que é fazer um homem à sua imagem e semelhança. E aí, a gente chega no ponto sobre o que é a verdade, né? A verdade existe, né? E existem verdades que são subjetivas e verdades que são objetivas. É importante a gente saber que as verdades objetivas são aquelas que estão postas na realidade, né? A gente pode reconhecer humanamente uma verdade objetiva através da evidência imediata, do raciocínio, da fé humana, né? A gente consegue olhar o Sol, né? E ver o Sol, né? A gente está vendo o Sol. Mas a gente não vê o universo. A gente sabe que o universo existe, né? Porque é uma verdade objetiva a existência do universo. Mas a gente não está vendo o universo, né? E para a gente conseguir ver algo que a gente não consegue enxergar com o nosso olho físico, a gente precisa, em alguns momentos, fazer um exercício da vontade, né? Que é querer ver. Então, muitas vezes, a gente não vê a gente não vê o ar, né? O ar a gente não vê, por exemplo. Mas a gente sabe que o ar existe, porque quando eu respiro, eu inspiro e eu sinto o ar, né? Quando você prende a respiração, você continua não vendo o ar, mas você perde o fôlego e sente a necessidade de soltar o nariz para você poder respirar. Então, mal comparando, né? É o que acontece com Deus. A gente não vê Deus, né?
Mas se a gente quiser, a gente é capaz de, através dos elementos da natureza, através de vários fenômenos assim naturais, a gente é capaz de conhecer a Deus e perceber que é possível a sua existência, né? Assim como a questão do ar, né? Que a gente consegue colocar num vasilhame, por exemplo, ou um balão lá de oxigênio, enfim, você vai conseguir armazenar. Deus a gente não vai conseguir conter numa caixinha desse jeito, mas a gente consegue palpar a sua existência por vários elementos. A gente vai chegar nesse ponto mais à frente, né? E mesmo que a verdade ela traga dificuldade para ser vivida, né? Às vezes uma verdade de fé pode trazer dificuldade, ela vale a pena de ser vivida quando a gente encontra, através dessa verdade que a gente assume para si, um pouco de felicidade, que foi o que eu falava antes de São Pedro, né? Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, às vezes a gente pode, ao longo da nossa caminhada de fé, ter várias dúvidas, mas toda vez que a gente volta no princípio, naquilo que faz a gente acreditar em Deus, a gente sente uma paz interior e consegue seguir em frente, né? E aí faz sentido a gente viver os mandamentos, faz sentido a gente dizer sim às verdades de fé, faz sentido a gente escolher o bem. Essas coisas vão dando sentido à nossa vida e vão deixando a gente com o coração em paz, porque a gente está fazendo boas escolhas. E isso também acontece justamente porque a gente tem um corpo e uma alma, né? E esse corpo e essa alma, eles mostram pra gente também essa proximidade com Deus, né? Porque a nossa alma é espírito e Deus é espírito. Então a gente, nesse aspecto, tem uma proximidade com Deus, né? Só voltando aqui rapidinho que eu queria falar com vocês, que tem uma frase que eu li que eu achei legal no catecismo, sobre essa questão do instinto, que eu falava, que é assim, mediante sua atividade e seu trabalho, o homem participa do poder criador de Deus. Além disso, sua inteligência e sua vontade são uma participação, uma faísca da sabedoria e do amor divino. Enquanto o resto do mundo visível é mero vestígio da Trindade, o ser humano constitui-se uma imagem da Trindade, né? Imago Trinitatis, que é justamente essa capacidade que nós, por termos corpo e alma, temos de nos aproximarmos de Deus, de ser imagem e semelhança de Deus, né? E aqui no slide do corpo e alma mostra essa distinção, né? Que existem seres que são puramente materiais, os minerais, os vegetais, os animais, né? Os animais, por exemplo, não têm alma, ainda que às vezes a gente tenha um carinho, um afeto muito grande por um animal, ele não tem alma. Então, quando os animais morrem, eles não vão para o céu. Os animais, eles morrem, eles acabam, né? Não tem essa ligação com o mundo espiritual. Já os seres puramente espirituais, eles estão ou no céu ou no inferno, né? Que é Deus, os anjos e os demônios, né? Que são os anjos que fizeram a escolha usando a sua liberdade para o mal. E há seres que são espirituais e materiais ao mesmo tempo. Só nós, homens, somos dotados dessa capacidade, né? Porque só nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E isso, homens e mulheres, né? Que em sua diversidade e complementariedade, queridas por Deus, gozam da mesma dignidade como pessoas. Em ambos ocorre a união substancial do corpo e da alma, sendo esta a forma do corpo, ou seja, a alma é a parte espiritual do homem e o corpo é a forma física da alma, né? Sendo espiritual, a alma humana é criada imediatamente por Deus. Então, a alma não é produzida pelos pais, nem é pré-existente. Ou seja, quando o gameta masculino e feminino se juntam lá e existe a concepção de um novo bebê, naquele momento, naquele serzinho físico humano que né, essa junção, né, do gameta feminino e masculino lá que vai gerar lá o zigoto, essa parte é física e a alma é infundida naquele momento por Deus nesse novo ser, né? Não são os pais que infundem a alma, né? É Deus. E ela é imortal, né? As duas características da espiritualidade e da imortalidade podem ser mostradas filosoficamente. Logo, é um reducionismo afirmar que o homem procede exclusivamente da evolução biológica,
Porque, na verdade, há saltos ontológicos que não podem ser explicados só pela evolução. Por exemplo, a consciência moral e a liberdade do homem manifestam sua superioridade sobre o mundo material e são sinais da sua especial dignidade. Ou seja, ainda que a gente queira, a gente pode, e não tem nada que seja contraditório em acreditar, por exemplo, que a gente processo de evolução, né, lá dos macacos, enfim, não há nada que diga que não se pode acreditar, né, nas teorias evolutivas da biologia. Existem coisas, elementos específicos no homem que os distinguem dos demais animais, né? Essa superioridade que a gente tem com o mundo material, né? Esse domínio que a gente tem com a razão, com a vontade. Então, isso faz com que a gente consiga enxergar que a gente tem uma dignidade diferente dos outros seres, né? Nós temos uma dignidade especial, né? Que é a dignidade dos filhos de Deus. Só os seres humanos são capazes de serem considerados filhos de Deus, né? Porque as pessoas humanas gozam de uma peculiar posição na obra criadora de Deus, ao participar simultaneamente da realidade material e da espiritual. Somente do homem, a Escritura nos diz que Deus o criou à sua imagem e semelhança. Ele foi colocado por Deus como cabeça da realidade visível e goza de uma dignidade especial, pois, de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Foi para este fim que o homem foi criado, e aí reside a razão fundamental da sua dignidade, né? Todo ser humano tem corpo e alma, o corpo é material, a alma é espiritual, o ser humano não é animal irracional nem anjo, ele tem necessidade corpórea, né, de comer, beber, dormir, vestir, mover-se, e a alma tem uma necessidade intrínseca de poder conhecer a verdade, de amar, de saber ser amada. A alma é mais sublime que o corpo, mas ambos são importantes. Não dá para desprezar nenhum nem outro, pois a pessoa é uma unidade entre alma e corpo, não são duas coisas separadas. E é isso, né? A partir do momento que a gente sabe que a gente tem uma alma e que a gente tem consciência de que nós fomos criados para uma transcendência, né? Para em algum momento a gente se encontrar com o nosso Criador, essa é a principal razão da nossa dignidade, né? É por ela que a gente se vê como ser superior e trata os outros seres, né, da mesma condição, né, todos os seres humanos, como seres superiores, né? Que a gente precisa se cuidar, se tratar, daí vem que no direito se chama da dignidade da pessoa humana, né? Essa dignidade que a gente sabe que a gente tem enquanto filho de Deus e que a gente deve tratar todos com essa mesma dignidade, né? Longe de preconceitos, enfim, tratando todos com esse olhar, né, de que são todos filhos de Deus. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou voltar aqui para a gente vai, né, parar nesse tópico aqui do corpo e da alma, né, essa introdução, e na próxima semana a gente vai dar continuidade, vai falar um pouco mais sobre os anjos. Deixa eu voltar aqui, estou tentando voltar no... Olá, todo mundo. Vamos ver, cadê a Priscila? Estão me ouvindo? Alguém responde. Tá, sim, dá para ouvir. Sim. Não sei se ela caiu. Você tá aí? Meninas, eu caí. Eu não sei até que ponto eu fiquei. Saindo. Oi? Você estava saindo da aula. Ah, beleza, tá. É porque eu caí aqui na hora que eu fui trocar a tela, eu caí. Bom, eu estava dizendo que eu ia parar nessa parte, né, nessa distinção entre corpo e alma, e deixar para continuar falando sobre os anjos e o resto dessa aula, né, que é essa aula introdutória sobre o homem, na próxima semana. E aí eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se ficou muito confuso. Eu acho, não sei se você ainda está compartilhando, para mim parece que está compartilhando, mas não tem problema não. Ah, então, não está aparecendo eu? Eu estou me vendo? Você está aparecendo. Enfim, essa aula é bem densa, né? Sim. Tá aparecendo alguma tela minha, não?
Você está aparecendo também. Então não está compartilhando a tela, não. Pri, mostra, tem como você mostrar o livro que você usou, da Fé Explicada? Na verdade, eu usei esses slides de um curso de doutrina católica, né? E retirei alguns substratos do catecismo da igreja mesmo. Eu não cheguei a usar o Fé Explicada hoje. Tá. Mas mostra para elas que às vezes alguém Tá, quer. deixa eu só pegar aqui, rapidinho. Ó, eu usei esse curso aqui, curso básico de doutrina católica, acho que é mais assim, é praticamente esse slide que eu mostrei, é só um índice mesmo em tópicos, e esse aqui é o livro mais denso, assim, que vale muito a pena, porque esse livro, ele é bem explicativo, assim, é bem legal, assim, para ler, para formação. E agora acabei de ter uma criança acordando aqui, passando por trás de mim. Gosta agitado. Então é isso. Eu vou... Alguém está em dúvida, quer perguntar? Pode perguntar também depois no grupo, no privado, né? Às vezes a gente não consegue até responder na hora e busca a resposta depois, né? É tão bom ver o rostinho de vocês, gente. Eu vou desligar aqui a gravação, tá?